Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Meu nome é Olívia Cristina Pérez, eu sou professora de Ciência Política na Universidade Federal do Piauí, estou aqui em Teresina. Eu vou apresentar esse programa de hoje, que na verdade é um programa que tem debates quinzenais sobre ciência e política, com foco no Brasil e no Piauí. Acompanhe o programa nos canais de divulgação, a gente está no Instagram, @ciência e política, _THE, no YouTube, Ciência e Política, e no Spotify, o programa tem um formato de podcast, você consegue achar com Ciência e Política no Piauí e no Brasil. Então, venham, né, curtam, comentem, compartilhem, que é mais uma tentativa de criar, de criar conteúdo, notícias e debates sobre ciência e política no Piauí e no Brasil. Hoje é o programa 2, a gente teve um programa teste, hoje é o programa 2, e o tema é o futuro da educação. A gente vai conversar um pouco sobre profissões obsoletas, profissões do futuro, um pouco sobre as universidades no Piauí e no Brasil. E eu vou apresentar os participantes. Primeiro, a gente tem o Rogério Oliveira, que é egresso do curso de Ciências Sociais da UESP de Parnaíba, mestre em Ciência Política pela UFP, aqui em Teresina, professor de Sociologia no Ensino Médio em Pedro II. Muito obrigada, Rogério. A gente também tem a queridíssima presença do professor Raimundo Dutra de Araújo, professor Dutra, da UESP, entende tudo de educação, tem pós-doutorado em educação, foi pró-reitor de extensão da UESP, secretário de Educação de Batalha e diretor da Escola de Governo do Estado do Piauí. Muito obrigada, professor Dutra, por vir abrilhantar aqui. E a gente também tem a presença do Washington Bonfim, que é meu colega, doutor em Ciência Política, professor na UFP, ex-secretário de Educação, entende tudo também do tema e planejamento de Teresina, e agora é pré-candidato a governo do Estado. Muito obrigada, Washington, por arranjar um tempinho na sua agenda para falar um pouco sobre educação, universidade no Piauí e no Brasil. Antes de entrar no tema, no comecinho do programa, eu sempre retomo algumas notícias do momento, ou seja, o que chamou a atenção, o que tem chamado a atenção da gente durante a semana sobre o cenário político local e nacional. E eu vou começar por mim, tomando uma água. Washington, notícia fresquinha. O prefeito de Teresina, o doutor Pessoa, confirmou a saída do MDB e acertou sua filiação ao PL, Partido Liberal, atual partido do presidente Jair Bolsonaro. E aí eu pergunto para você, Washington, o que isso impacta em Teresina? A prefeitura ela vai ficar mais declaradamente alinhada ao Bolsonaro ou, na verdade, já era bastante? Passo a palavra para ti. Eu acho que já era bastante, na realidade traz um alinhamento agora sem nenhuma dúvida, e cria uma complicação para o outro grupo de oposição que existe na campanha, nessa pré-campanha, de 2022, porque aí coloca o Bolsonaro, que já estava no colo do próximo candidato, e além disso coloca, no caso, por exemplo, de uma candidatura como a eventual candidatura, por exemplo, do Dr. Silvio Mendes, coloca o Dr. Silvio Mendes no mesmo palanque do Pessoa. Fica um tanto estranho. Agora eu vou passar também para um outro comentário. O Rogério comentou no Facebook dele, que eu dei uma olhada. Ele faz uma crítica à possibilidade de entrada de uma disciplina de educação financeira no lugar da filosofia, ou alguma coisa assim. Rogério, explica para a gente o que é essa mudança e qual que é a sua percepção. Na verdade, professor Olívia, isso é uma mudança que vem dentro do novo ensino médio, que foi aquela proposta de lei que o Michel Temer aprovou a toque de caixa, com medida provisória, já em 2017, entrando em 2018, e ela é uma disciplina, assim, é um fato. Haverá essa disciplina de educação financeira, que ninguém sabe exatamente quem é que vai ministrar ainda no ensino médio. Você vai ser um professor de matemática, você vai ser um professor de humanas, porque é uma coisa meio misturada. E é uma dessas propostas novas que o novo ensino médio vem trazendo, e que a gente que quer da educação, que pensa uma educação mais cidadã e mais integral, a gente olha com uma certa preocupação, porque são disciplinas que
em tese, tem um discurso positivo, com a ideia de ensinar as pessoas a administrar o próprio recurso, mas elas vêm tomando espaço de disciplinas mais tradicionais no currículo, especialmente as disciplinas de humanidades. História, sociologia, filosofia perderam carga horária para essas novas disciplinas. A educação financeira é uma delas, o projeto de vida, que é uma outra disciplina que até hoje ninguém sabe exatamente o que vai ser, também tomou bastante carga horária nas disciplinas de humanas, e a gente vê com preocupação porque é muito disciplinas voltadas para um discurso muito do empreendedorismo, do empreendedor, da meritocracia. Ela traz muito essa dinâmica de que a responsabilidade por sua vida, por seu sucesso é apenas sua. Não existem estruturas, não existe uma condição social que vai influenciar isso. E isso é uma das discussões que a gente tem feito no âmbito da educação, dessas novas disciplinas de ensino médio, que, de certo modo, iludem a juventude e acabam colocando até um peso emocional sobre eles. Rogério, o debate é quentíssimo, né? Mas você tem aí uma questão sobre o fato de alguns tipos de profissões parecerem mais obsoletos em detrimento de outros. E agora eu vou passar para o Dutra e para o nosso assunto mesmo. Professor Dutra, tem cursos de educação superior que não fazem mais sentido? Tem curso obsoleto? Olívia, primeiro é um prazer muito grande estar com você aqui, lhe agradeço pelo convite, um prazer estar com o professor Washington Bonfim, uma pessoa que eu admiro e respeito muito, e também com o professor Rogério. O que eu diria? Nós vivemos um tempo em que muitas mudanças vêm ocorrendo na sociedade, são mudanças do ponto de vista da cultura, das tecnologias, da própria política, e eu não diria que nós temos profissões obsoletas. Eu diria que nós precisamos que as profissões elas vão se reinventando. Há uma necessidade que elas se reinventem, há uma necessidade que essas profissões, até mesmo para garantir a empregabilidade, né, de quem passa pelos cursos, que elas vão buscando atender às demandas atuais da sociedade. É claro que as demandas que existem hoje, elas são diferentes das demandas de algum tempo passado. Então, as profissões precisam ser reinventadas, precisam se reinventar. Estão surgindo aí novas profissões também, justamente por isso. Novas profissões estão surgindo por conta dos novos comportamentos, das novas culturas que estão sendo construídas aí também. Quem diria, por exemplo, quem pensaria numa profissão de influenciador digital há alguns anos atrás? E hoje está aí. É uma profissão, está se consolidando no mercado, ela existe. É uma ocupação, né, e está se consolidando, e quem hoje duvida da existência dela? Só um exemplo, e como tantas outras, as engenharias, por exemplo, nós falávamos tanto no passado da engenharia civil, e hoje nós temos aí outro tanto de engenharias, né, de tipos de engenharia, que foram sendo outras engenharias que foram sendo descobertas, foram sendo inventadas, também por conta das demandas atuais da sociedade, num mundo em que hoje a gente já fala muito na sustentabilidade, tem aí a influência muito grande das tecnologias em todos os campos. Então, as engenharias também avançaram, elas também evoluíram, mas não deixou de existir a profissão de engenheiro, né? Houve uma reinvenção, abertura de novos campos, e para isso as universidades precisam estar atentas ao que a sociedade está demandando. As agências formadoras, tanto as universidades como os institutos,
as outras instituições, mesmo as instituições que formam no nível técnico, precisam estar atentas a tudo isso para atender essas demandas. Professor, e você acha que as universidades aqui do estado do Piauí, elas estão atentas a essas transformações e à necessidade de formação de profissionais que contribuam com a realidade local? Com relação a isso, Olívia, nós ainda estamos um pouco distantes, né? Eu considero que as nossas instituições ainda não dialogam de forma tão próxima com a comunidade. As nossas instituições, elas precisam se aproximar mais dessas demandas, principalmente das demandas que vão surgindo em cada região. As vocações, elas são vocações regionais, né? As demandas por profissionais, elas são regionais também, porque o desenvolvimento do Estado, ele é um desenvolvimento que vai passando também pelas potencialidades de cada região. Então, as universidades precisam estar mais próximas disso, dessa realidade de cada região do Estado, para atender essas demandas, para que elas possam também impulsionar o desenvolvimento do Estado por meio da oferta de cursos que visem a formação profissional de pessoas que possam atuar naquela região. Eu percebo que ainda há um distanciamento e que há necessidade de uma aproximação maior das instituições formadoras, das universidades dessas regiões, desses interesses, né, para atender essas demandas que são regionais. Depois eu vou trazer de novo a ideia desse distanciamento, se há ou não há, porque eu tenho minhas dúvidas, mas tem sempre assim uma tentativa de achar o culpado, né? Há uma percepção de que a universidade é distante da sociedade, do poder público, e sempre é uma tentativa de achar o culpado. Washington, o poder público de fato não se aproxima da universidade? Quando você trabalhava como gestor, havia essa aproximação ou não havia? E como fazer essa aproximação? Eu tenho duas preocupações com relação a isso, assim, na realidade, duas reflexões. A primeira é que os regimes de dedicação exclusiva, do jeito que eles foram montados, eles criam embaraços para a contratação, né, de serviços ou de pesquisas. Às vezes, coisas simples como um relatório técnico terminam sendo muito complicadas de serem levadas a efeito no contexto de uma relação entre governo do Estado e Universidade Federal, governo municipal e Universidade Federal. Existe, sim, né, um distanciamento, e uma parte desse distanciamento está relacionado com o fato de que você não consegue contratar, né, com agilidade suficiente, né? Isso para mim é muito claro, eu passei por essa experiência. E mesmo que você vá para as fundações de apoio, que elas, né, trabalham com essa possibilidade, precisa algo de escala, né? Quer dizer, não dá para contratar, por exemplo, o Dutra para fazer uma análise de um relatório técnico de resultados de alunos da rede pública municipal de Teresina, num tempo curto, né, num preço razoável, porque vai ter que ter uma assembleia do departamento, do conselho de centro. Quando você termina de passar por todas as instâncias, o relatório já não faz mais sentido para o gestor, né? Então, isso é uma questão importante. A outra é que, de certa maneira, né, essa ausência ela gera um problema para a própria universidade. Por exemplo, eu citei um exemplo da nossa área, né, lembrando aqui do Dutra, que é da Universidade Estadual, que tem mais ou menos o mesmo regime, né? Mas pensa no desenvolvimento de tecnologia propriamente dita, né? Como é que uma empresa contrata, né, um professor
que desenvolver uma determinada patente ou para estudar desenvolvimento de uma determinada patente para ficar analisando. A gente é um dos países do mundo que menos gera patente, porque, assim, precisa uma relação, né, muito próxima entre o setor privado e os cursos de tecnologia, né, a pesquisa científica de geração de produtos para que isso se desenvolva, né? Então, a gente tem problemas do lado da humanas, né, e tem problemas principalmente do lado de tecnologia. Então, termina que, assim, muitos dos nossos colegas até evitam, tem uma certa, digamos assim, um certo preconceito contra o mercado, né? A minha pergunta é sempre a seguinte, quer dizer, faz sentido um curso de jornalismo, né, em que os professores não têm prática, podem ser professores sem uma prática de redação, sem uma prática de um blog? Faz sentido um curso de direito, né, em que não há militância, né, seja um promotor, seja um advogado liberal, né, quer dizer, até do ponto de vista de política pública, minha visão hoje da literatura é diferente. Eu sei o que é lidar com vereador, com deputado, com governo federal, quais são os caminhos de um convênio, coisas desse gênero, né? Que a literatura muitas vezes não traz. O que te traz isso é justamente a prática da gestão. Da mesma forma, posso falar, por favor, da mesma forma, favor. Só pegando aqui um gancho do que o Austin está falando, nos cursos de licenciatura, a gente tem casos de professores que são formadores de professores, né, formadores de professores para educação básica, mas que nunca foram professores da educação básica também, né? Se são professores que são formadores da educação básica e que nunca nem atuaram na educação básica, nem na gestão, nem na sala de aula, na docência, também tem isso, viu, Austin? Dutra, isso me lembra que no Brasil a gente tem uma característica mais do bacharelado. As licenciaturas são bacharelados disfarçados aqui no Brasil. Quando você entra na carga de disciplina, quando você estuda, você vê que a licenciatura é um bacharelado com algumas disciplinas pedagógicas para dizer que foi, no final das contas. Mas se você pega, por exemplo, a grade de Ciências Sociais, que é uma licenciatura na UESP, e vier do bacharelado depois na UF, eu tinha disciplina que era prática de pesquisa, desenvolvimento metodológico na licenciatura, que seria uma coisa que seria mais voltada para o bacharelado. E uma coisa que eu percebo também é, às vezes, uma falta de espaços práticos que poderiam ser feitos em parceria com o Estado. Um exemplo muito prático, pelo menos para a minha área da licenciatura. Não existe uma escola modelo para receber os estágios dos licenciados, que poderia ser um projeto do Estado, ter uma escola para usar o estágio, que é obrigatório para quem faz licenciatura, e ter gente dando aula, pessoas formadas na área, exercitando a docência, com professores da própria universidade, gerindo a instituição, trabalhando a prática do que é ser um professor na educação básica. Para a gente conseguir um estágio, a gente tem que se humilhar aos diretores das escolas. E o diretor pode decidir se te dá o estágio ou não. E a lei nos obriga a estagiar. Então, tem esses desencontros institucionais que, às vezes, é uma perda, né? Porque o Estado poderia estar aproveitando um monte de professor com a mente até mais airada, né? Com conhecimento mais atualizado, para estar levando uma pegada mais atual para a juventude. E isso não acontece, muitas vezes, por essa questão burocrática, às vezes por uma falta até de visão. Felizmente, nem todos os gestores têm visão de política pública, visão de Estado, né? Isso, Rogério, muitas vezes pode ocorrer por conta também ainda do distanciamento que a universidade ainda tem na sociedade. Eu conheço casos, exemplos de algumas universidades, principalmente ali no Sudeste, em São Paulo, por exemplo, em que os estágios dos estudantes, eles são feitos sempre nas mesmas escolas, são escolas que já são parceiras há muito tempo. Os professores dessas escolas, eles se sentem parte da universidade, são professores que não se sentem explorados do ponto de vista de que
A universidade vai lá só para pegar informação ou só para usar aquele espaço como um local para que os alunos possam fazer estágio, mas há uma mão dupla aí, né? Um caminho de mão dupla, porque esses professores fazem parte dos núcleos de pesquisa da universidade, eles vão para a universidade da palestra, vão da oficina, eles têm essa vivência do cotidiano da universidade também. Então, há uma aproximação. E termina que essas escolas, elas não são tidas como uma escola de aplicação, como uma escola modelo. São escolas normais mesmo da rede de ensino pública. E são escolas que funcionam como uma escola de aplicação, sabe? Mas, assim, há uma aproximação da universidade com essas escolas, uma relação bem estreita, bem próxima. Incrível, né? Existe, então, essa sensação de que a universidade é longe e vocês dão soluções tão simples, né? Na burocracia, nas regras, que seria, me parece, tão simples de mudar e de conseguir essa aproximação maior. Embora eu tenha dito que eu não sei se eu concordo que existe esse distanciamento. Na verdade, como gestora, não tentou contratar a universidade. Mas a gente trabalha muito, Washington. A nossa forma de contribuir com a universidade, com a sociedade, ela é bem diversa, né? Você, por exemplo... Deixa eu te dizer uma coisa. Eu fiz 2 cursos na escola de governo de uma universidade americana. Os professores são obrigados a ter pesquisa assim, de campo com problemas concretos de política pública, né? Os casos que você leva para a sala de aula são casos descritos reais de problemas de política pública. O professor é contratado a ter um baixo rendimento do IDEB do município de Água Branca, sei lá. Água Branca até tem um bom IDEB, estou sendo injusto com a Água Branca. Vamos lá, Cabrobó de Baixo, para não ser nenhum município local. Você não contrata o Dutra para tratar disso, né? E ele não tem isso. Assim, a gente tem um modo de atuar, né, que, na realidade, afasta o professor, né, de atividades práticas e afasta quem tem necessidade da atividade prática de coisa. Eu, como gestor, preferia contratar um colega, né, para discutir, para ter alunos de mestrado e doutorado vendo algo da minha área de política pública do que uma consultoria. Só que a consultoria é mais simples de contratar. E olha que não, é muito mais simples relacionado à universidade. Não é porque seja muito mais simples, não. E a gente ainda tem essa tradição aqui, essa cultura, né, Washington, de que os governos, né, os diferentes, nos seus mais diferentes âmbitos, não tem muito hábito de utilizar ou de ter essa conexão com as pesquisas que são feitas nas universidades para construir suas políticas, né? Isso aqui no Brasil é gritante. Eu vejo, por exemplo, Portugal, Espanha, eles lá utilizam muito o que é feito em nível de tese, em nível de dissertação, nas pesquisas de mestrado e doutorado. E no período que eu passei em Portugal, por exemplo, eu ficava impressionado, assim, porque muitos professores tinham esses grandes programas que eram instalados, que eram implementados pelo Ministério da Educação de lá, eram programas que eram coordenados pelos professores das universidades, eram programas que eram propostos pelas universidades e os professores não tinham o critério não era o professor ter relação político-partidária com quem estava no governo. Não era esse o critério, né? Aqui no Brasil há essa diferença muito grande, né? E quando se consegue fazer isso, é muito mais por conta de uma relação partidária do que pelo nível de produção mesmo, né? Pelo nível do que você produziu, pelo nível da sua proposta. Professor Dutra, você falando,
Isso me faz lembrar um pouco, talvez, da nossa constituição histórica da universidade brasileira. A universidade no Brasil, a revelia do que foi na Europa, nos Estados Unidos e nos nossos vizinhos aqui da América Latina, ela foi mais uma casa para formar a elite que governaria o país. O direito não era para formar advogado, era para formar o governador da província, o próximo presidente, assim depois medicina, que se tornou um curso muito poderoso. Inicialmente eles nem tratavam os doentes, né? Depois, com o tempo, foi que eles foram agregando as várias profissões num curso só, que era a medicina. Isso parece que deixou esse marco da universidade como um espaço de formação da elite que governa. Talvez por isso esse ranço de distanciamento que a gente sente até hoje, que se tornou menor depois que a universidade foi mais democratizada, com pessoas vindo de zonas mais interioranas, estudando, pessoas mais pobres, enfim. Quando a gente pensa, por exemplo, nos trabalhos de extensão, a gente sente muito mais como um esforço além que o professor faz, muitas vezes desviando da burocracia para poder executar o projeto de extensão, do que, como o Austin coloca, um apoio institucional, do que uma coisa que a burocracia exige e dá condições para o professor exercer. Eu lembro, por exemplo, que eu conheci a UESP, o trabalho da UESP, porque um professor da UESP de Teresina tinha um projeto de extensão na minha escola. Ele vinha dar aula e fazia um projeto de formação cidadã. O professor Luciano Mello, até que trabalha no curso de Ciências Sociais aí da UESP de Teresina. Mas é uma coisa que ele fazia por conta dele. E ele tinha parceiros fora da UESP para financiar o projeto de extensão dele. Então a gente vê um pouco disso, né? Esse ranço histórico da universidade como a elite. No nosso caso, então, das ciências humanas, é um pouco até mais triste. A gente que é das ciências sociais, a gente sabe, por exemplo, que o nosso curso foi criado para passar o tempo de quem era rico. Eu vou ser intelectual, vou estudar em ciências sociais. Por isso que até hoje a gente tem conselho... Mas ainda hoje, viu, Rogério? Ainda tem algumas pessoas, algumas pessoas que ocupam cargos públicos e tudo, alguns gestores que ainda pensam que função de intelectual é ficar pensando, só pensando mesmo. Isso volta para, acho que a pergunta inicial da professora Olivia, né? Profissões obsoletas. A gente que é das ciências humanas aqui, a gente fica com o coração desse tamanho, assim, todo ano, porque é ataque por cima de ataque, porque é colocado que a gente não produz conhecimento útil, uma utilidade simplesmente mercadológica, financeira, é colocado que o nosso conhecimento não é relevante de algum modo, e todo ano a gente tem que estar justificando o porquê a gente existe e para que a gente existe. Enquanto outros países, por exemplo, as ciências humanas, elas são tidas como ciência, então você bota o cara, como o Austin colocou, né, para produzir conhecimento que vai ser utilizado em política pública. A tradição americana, então, usa socióloga na empresa. O sociólogo muitas vezes nem vai dar aula. Ele está nas empresas privadas, no RH, pensando como é que fazer o marketing da empresa. Então, aqui a gente nem olha para esses âmbitos, né? A gente não consegue nem entrar nesses espaços de mercado que o cientista de ciências humanas poderia muito bem estar trabalhando também. Incrível, vocês para cargos centrais. Eu estava tentando defender aqui enquanto o professor universitário trabalha, mas parece que ele trabalha mal direcionado, né? Eu me vi aí na fala de vocês e artigo científico com contribuição teórica, ainda que não derivado da empiria, da extensão da relação com a sociedade, tem mais chance de ser publicado do que um estudo de caso que resolve um problema. Então, parece que a gente está mais direcionado e falta a visão. Se você me permitir, Olivia, eu sei que a gente está terminando. Eu acho que nem é uma questão de mau direcionamento, é de diversificação. Né? Quer dizer, quem optar por uma carreira de academia pura, bacana, tudo bem, é válido. Mas tem gente que não quer. Então, assim, a diversidade é sempre interessante. E aí, em termos de mercado, vou chamar de mercado editorial, científico e tal, você ter revistas mais aplicadas e revistas mais teóricas digamos assim, é o default, é o normal, né? O problema é que, em termos de contrato, os nossos contratos de trabalho não refletem essa diversidade, né? Quer dizer, não é uma coisa ou outra, são as duas coisas que merecem ser contempladas em termos institucionais. E quando a gente fala também, Olívia, com relação ao distanciamento da universidade, não está relacionado ao trabalho
do professor, em específico, direcionado a isso, né? Mas a universidade, enquanto instituição, ao seu modus operandi, a sua forma mesmo de organização, a sua estrutura organizacional, como o Washington estava colocando. É isso que dificulta essa aproximação com a sociedade. O trabalho do professor continua sendo um super trabalho, um trabalho grandioso, né? Mas a universidade enquanto instituição. Vocês para cargos centrais, para implementar a diversificação na universidade, diversas formas de ação e possibilitar isso. Foi muito boa a nossa conversa. No começo, aqui nos bastidores, eu estava conversando um pouco com o Dutra sobre o futuro da educação e pandemia, que pode ficar para um próximo programa. E a gente encerra por aqui, já deu meia hora de bate-papo. Acompanhe o programa quinzenalmente, a gente vai sempre trazer esses temas relacionados à educação no Brasil e no Piauí. Mais uma vez, eu agradeço quem está nos assistindo, nos ouvindo, a presença de vocês. Foi ótima a nossa conversa.